Trabalhei na Vale de intérprete durante mais ou menos eu fiquei na Vale 13 anos. Aí depois eu resolvi trabalhar por conta própria, criei aqui em Itabira uma casa de. Levei a três casas, três confeitarias, fiquei 13 anos também, igual na Vale. Depois eu criei a revista de fato, fundei a revista de fato, tinha o nome de Itabira e Centro-Leste em revista, passando para de fato no meio e pronto. Olá pessoal, hoje estou tendo a grata satisfação de bater um papo com José Sana, um conterrâneo lá de São Sebastião do Rio Preto. Muito obrigado, José Sana, por nos receber. Quem é José Sana? Qual a sua história? Qual a sua trajetória? Diga para o internauta. Ó, Mauro, em primeiro lugar, quero agradecer a você por ter vindo aqui. Com muito prazer a gente recebe esse grande jornalista que está fuçando o Brasil todo aí, procurando notícias. Ora, minha história é diferente da história de todo mundo. Eu não vou falar muito dela não, eu estou escrevendo 3 livros que vão mostrar alguma coisa de mim. Eu uso aparelho desde 7 anos. Desde 7 anos que eu já sofria, mas eu fiquei 30 anos sofrendo as consequências, negando que era bom de ouvir, e no final eu fui obrigado a usar, a procurar um especialista quando eu tinha 30 anos. Então considero que eu fiquei 30 anos, não totalmente surdo, mas com uma degradação que cresceu muito e que eu tive que combater internamente. Eu estou rindo, eu saí com o aparelho, pronto, resolvi meu problema, voltei lá, fiz o curso de inglês, trabalhei na Vale de intérprete durante mais ou menos eu fiquei na Vale 13 anos. Aí depois eu resolvi trabalhar por conta própria, criei aqui em Itabira uma casa de. Levei a três casas, três confeitarias, fiquei 13 anos também, igual na Vale. Depois eu criei a revista de fato, fundei a revista de fato, tinha o nome de Itabira e Centro-Leste em revista, passando para de fato no meio e pronto. Minha história até aí envolve, por exemplo, eu só pude estudar, só pude ter feito mesmo de terminar meus cursos depois que eu estava com a aparelho, porque eu não conseguia entender, ouvir e dialogar com o professor. Passei muita humilhação. Tinha um professor de Conceição, José Abrantes, morreu há pouco tempo. Ele falou para mim assim. Um abraço ao Zé Fernando. Eu estava sentado. O senhor foi um amigo do pai dele, né? Muito, muito. Zé E Aparecido. do Zé também, do Zé Fernando também. O Zé Aparecido, tem uma história com ele. Mas lá em Conceição, o professor, daquele problema que eu vi, não vou detalhar isso, é claro. Mas então eu fiz curso de História, depois fiz 2 pós-graduações em História, depois fiz curso de Letras, tudo depois de 50 anos de idade, eu tenho 78. Pronto, Zé Aparecido foi um amigo que esteve no meu caminho, que entendeu comigo, é muito, muito inteligente. Zé Aparecido era do outro mundo. A sua origem é São Sebastião do Rio Preto? Eu nasci lá, 4 de janeiro de 1945, quarta-feira, 3 horas da tarde. Estudou em Belo Horizonte, pelo que o senhor falou. Aí eu fui estudar em Guanhães com uns 12 anos, depois eu mudei para Conceição, ginásio São Francisco, fiquei lá 2 anos também. Formei lá, fui para Belo Horizonte, no Colégio Anchieta, fazer o científico. E fui levando tudo na raça, mas tudo eu largava
por problemas que hoje seriam chamados de bullying. Bullying. Os outros tipo mortava de gozação, de gestão. Mas venceu, né? Pôs aparelho, venceu. E de Mas fato, o aparelho também ele é dependente da mímica. o senhor foi o fundador da De Fato. Qual o nome antes? Itabira e Centro-Leste em revista. Em que ano? 1993. E o Tá senhor fazendo 30 vendeu, anos. o senhor vendeu ela recentemente? Ela se tornou um veículo muito grande, né? Aquele que eu tentei. Aquela é uma pessoa que eu adoro, que eu gosto demais, ela ficou na revista mais ou menos 5 ou 6 anos, como se dissesse assim, está treinando, né? Então eu coloco na cabeça dela, eu não estou querendo mais trabalhar com isso, eu estou meio cansado, aposentada, ela foi que eu comprou na minha mão. Aquele que o senhor menciona, irmã do Marcelo? É irmã do Marcelo. Marcelo Eletro, sim. E Marcelo também trabalhou comigo. Marcelo, ele trabalhava lá como designer. Né? Aí pronto, a revista eu fiquei lá 20 anos. 20 anos e depois disso, eu andei fazendo palestra, eu dei aula de história, até aula de história, fui convidado para uma série de faculdades, eu já tinha pós-graduação, mas eu não fiz não. Eu andei aula foi para crianças, mais adolescentes. Falar em educação, como está a educação em Itabira atualmente? A Itabira progrediu muito nesse setor de educação, até tem uma universidade e uma faculdade. Já teve até mais. Agora, a distância, né? Também. Agora qualquer porta aí tem. Você entra e você faz o curso em casa, não sei como. Eu acho que nesse ponto aí é difícil deixar nesse país Mentes pensantes. um povo preparado para viver. Então, eu acho que o básico da vida, que é o curso iniciais, né? Esses são indispensáveis. Você nota que uma pessoa é analfabeta, ela pronuncia as palavras erradas. Não porque elas não aprenderam a falar. Tem um problema sério com isso. Então, talvez vocês trabalhei na revista, admiti muito empregado, na vida toda, de mais de 100. E eles chegavam, a conversa com eles eu notava. Quando não sabe pronunciar uma palavra, ele enrola, faz aquele, igual aquele deputado da Praça é Nossa, né? Mas é esse que a minha grande preocupação com o futuro. Mas a educação em Itabira deve estar igual a Monlevade, um pouco na frente das pequenas cidades, Conceição, por aí. Nós estamos agora fazendo uma rodada de entrevista nessa parceria com Marcelo Eletro, Mauro Quintão, Cidades Mineradoras, Interlocução Brasil, falando sobre as águas e sobre o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Aí eu lhe pergunto, Itabira antes e depois da mineração? Esse que é a grande interrogação. Eu estou aqui, tem 57 anos. Eu falava que nunca haveria de morar nesse lugar, passando aqui para Belo Horizonte, mas eu estava na minha adolescência com um problema muito sério de conseguir um emprego em Belo Horizonte. O salário mínimo era absurdo alto, né, para aquele tempo. Né? E você não podia, de forma alguma, enjeitar. Então comecei a procurar emprego em Belo Horizonte. Eu só achei companhia de seguro.
ele fez um teste comigo, mesmo que eu fiz no jornal também, porque eu trabalhei na imprensa antes de estudar jornalismo. Eu tinha feito um curso de jornalismo correspondente. Eu lia muito jornal, então eu entrei no Diário de Minas, depois fui para o Estado de Minas. Mas quando eu entrevistava o pessoal aqui, eu notava que eles, dificuldade, não precisa nem descrever. Quando fala errado, fala embola as palavras. Esta que isso que é o maior problema do analfabetismo, porque eles acham que é analfabetismo. Hoje ele escreveu o nome. Você oratória que você fala, né? É oratória e mesmo... Aí eu falava que eu não vim para Itabira, mas eu não aguentei mais. Eu fiz conta em tantos botecos lá em São Sebastião, que eu não podia entrar em nenhum mais. São Sebastião do Rio Preto. Rio Preto. Nossa querida cidade. Eles colocavam o nome da gente no caixa lá. Fulano de tal deve tal. Ciclano deve tal. Um dia eu achei meu nome, eu quase morri de vergonha. Aí eu vim para Belo Horizonte e eu estava passando de ônibus aqui para São Sebastião. Eu estava preparando para fazer um curso no estádio. De dois concursos que eu fiz. Fiscal de rendas e exator. Eu passei em todos os dois, com nota, eu fui em primeiro lugar no estado, 97,50. Aí eu estava preparando para tomar posse, mas daí depois veio a informação que ia demorar mais um pouco. Então o Damião me falou assim, você quer trabalhar na Vale? Não, o Damião é um conterrâneo lá de São Sebastião, Zé Damião de Almeida. Então eu falei com ele, trabalhar na Vale? Você está doido? Eu não quero morar em Itabira, não. Aí ele me convenceu. Eu vou te mandar um telegrama, eu vou fazer um telegrama para você, te convidando para fazer um concurso que vai abrir esses dias aí. Aproximadamente. Eu resolvi ficar aqui, todo mundo queria ficar na Vale. Você tem um conhecimento disso, né? Que Itabira, empregado da Vale é doutor, né? É, doutor. E o doutor... Eu saí antes dela chegar, né? Ela chegou, nós morávamos debaixo ali daquela represa, onde que era a fábrica da pedreira. Meu pai era conhecido como Zé da Pedreira, não é onde que tem aquela comunidade hoje, não. Era debaixo da lagoa, que tinha uma chaminé. Aí nós saímos, fizeram a barragem e nós fomos para Ferros. Eu lembro disso. Lá para São Sebastião. Quando, aí eu esqueci de falar que antes da Vale, quando eu fiz 18 anos, eu tentei trabalhar na imprensa, em Belo Horizonte, mas nos Estados Unidos eu não ganhava nada, no Diário de Minas. O Diário de Minas acabou, né? No Estado de Minas eu era revisor, trabalhava à noite. O dinheiro era bom, eu era suplente, mas todo dia tinha serviço para mim. Eu recebia na semana, dava deitar e rolar. Mas aí eu interrompia o meu caminho e ficando aqui. Foi para Monlevade. Lá em Monlevade eu tinha um tio que ele falava assim. Eu cheguei lá em Monlevade sem avisar, sem nada, dois tios morando num cubículo lá. O meu lugar para mim lá, e ele falou, no outro dia falou comigo, o que você veio fazer aqui? Você veio arrumar emprego. Eu falei assim, aqui não tem emprego não. Aqui tem gente procurando emprego. Você vai vir amanhã cedo. Aí ele saiu comigo. Você conhece o Monlevade? Sim, um pouco. Perto da Belgo Mineira, ali tinha tem aquelas casas, parece um presépio, né? Tem a igreja, né? E o alto forno funcionando de cá. E eles, meu tio, no outro dia ficou comigo assim, você está vendo? Quantas pessoas tem? Tudo já vai para aqui, para fazer inscrição em alguma coisa. Eu falei com ele, o Egino, que ele chamava, me dá uma... Não tem problema não, eu vou embora. Aí partiu o engenheiro,
na rua, nós dois conversando. E ele chegou, ele tinha muito popular, falou, assim, gente, tá bom? Aí a gente falou assim, vem cá, faz favor, fala pro meu sobrinho aqui, esse bobo da roça, fala para ele São Sebastião. que aqui em Monlevade não tem emprego para gente inexperiente, não tem para nada. Aí o engenheiro falou assim, tem emprego, tá? Mas o pessoal aí, a maioria analfabeta. Aí ele falou comigo, qual a sua escolaridade? Ele falou assim, eu sou piso científico. Ele falou assim, o quê? E passou a mão no meu braço e disse, seu correndo comigo, chegou lá dentro e falou assim, ó, admite esse moço aí. A revista que o senhor fundou se tornou um dos grandes veículos, um dos mais acessados no estado de Minas Gerais. Fale um pouco da participação do próprio Marcelo, com a irmã dele, Marcela Leto, e a venda dela recentemente, que o senhor disse que está um pouco aposentado, mas vai voltar a trabalhar com a gente, vai ter que ajudar a gente, viu? Fale um pouquinho da De Fato. A De Fato é um compromisso meu, comigo mesmo, assim como a De Fato foram os outros empregos, porque teve um lance muito interessante, se detalhar, mas eu vou só passar. Quando eu estava desempregado, aí eu apelei para duas religiões, católica e espírita. A católica, eu fui na igreja de São José, peguei um maço assim, de papel que falava assim no título, se você colocar esta mensagem, porta de todas as igrejas ou bancos, onde for, se você colocar umas 30 igrejas de Belo Horizonte, num dia só, o cara falou comigo, né? Estava escrito assim, que você obtém uma graça. Aí eu peguei aquilo, levantei cedo no domingo e saí de igreja em igreja. Todas estavam abertas. Hoje que fecha tudo, né? Hoje todas as igrejas estavam abertas. Quando eu cheguei meia-noite, a 30ª visita que eu fiz estava mais próximo da casa de uma tia minha, na rua Além Paraíba, e está tudo fechado. Aí eu fiz debaixo da porta, cumpri minha função. Aí, e voltei para o meu quarto lá, um primo ria de mim até lá, quando eu falei assim, agora eu vou no centro espírita. Uma mulher, uma moça lá, nós começamos a namorar. E eu fui na casa dela, ela falou com o pai, me apresentou, aí eles me levaram para o centro espírita. Cheguei lá, no primeiro dia eu senti mal. Assim, ela falou, é Mônaco, capeta, não sei o quê, é sul. Aí eu, tá, então vou outra vez. Fui lá e conversei com mãe de santo, do pai de santo, me pôs na cabeça, olhou para mim e falou assim, ó, você não vai conseguir emprego nunca se você não parar de brincar. Tudo que você faz tem piada. Eu falei assim, olha, eu estou num mundo traído bacalhado. Então, só o humor é que leva a gente para frente. Então, eu vou te dar um conselho, faz isso. Me deu uma lista de coisas para fazer. Enorme. Comprar isso, comprar aquilo, comprar. Para quê? Banho de escarreiro, cima de quê? Eu peguei aquela lista, arrumei dinheiro emprestado para comprar as coisas e fui. 7 dias. Eu ia lá no chuveiro, pegava uma caneca, virava na cabeça, meu primo rindo para valer. Aí, quando terminei numa sexta-feira, eu falei assim, amanhã sábado eu vou para São Sebastião. Foi nesse dia que encontrei o Damião aqui. Bom, aí até aí já falei. Sim. Então, eu amei esse emprego, as duas religiões, né? As duas doutrinas me ensinaram a procurar. Foi isso mesmo e não tem outra explicação. Tudo bem. Aí é um compromisso que eu fiz para repagar aquilo, mas eu fui estudando muito, lendo muito, cheguei à conclusão que todo ser humano precisa de ter um projeto de vida. Sim.
assim como você tem seu projeto agora no seu trabalho, nós temos que planejar, nós temos que imaginar, porque senão você fica caminhando para todo lado, né? Aí o projeto meu é muito grande, mas tem um subprojeto que é Itabira. Porque quando eu não gostava daqui, eu passei a ser apaixonado por Itabira. Foi candidato a vereador? Eu entrei para vereador em 1972. Eu disputei a eleição. Itabira tinha 32 mil eleitores e eu tive 693. Fui o vereador mais votado da cidade, do município, foi Zé Brás Torres Lage, que ele teve 300 votos em Poema. Depois candidatei à reeleição, 4 anos depois. Aí completou 10 anos, porque esse ano foi 6 anos. O governo queria fazer a unificação das eleições com o deputado, o governador, o prefeito. Sim. Então, nós ficamos até 1982. Depois eu comecei a ajudar em campanhas políticas de um, de outro. Comecei a fazer palestra, já estava na revista. Então, essa minha, eu sempre falo, e o prefeito, e eu tenho que falar depois, professor, não tem compromisso com nada, a não ser com a Itabira. Nós estamos vivendo um momento agora das águas, um momento da mineração aqui, que nós já falamos um pouco, e seus impactos positivos e negativos com relação ao meio ambiente, né? Se não for bem trabalhado. Temos Conceição também com a Anglo América que chegou, dizem que a Vale vai também. O que o senhor tem a dizer sobre mineração e seus impactos positivos ou negativos? A mineração, ela é a atividade econômica que tem o maior, a divisão precisa dela, economicamente. É o progresso. O meio ambiente, contraposição a quase tudo que faz. Itabira levou muito prejuízo, porque a cidade tinha... A Vale chegou, já existia outras minerações pequenas por aí, mas quando a Vale instalou aqui, é que foi a arrancada da cidade, em 1942. A Vale chegou, todo mundo queria trabalhar na Vale, todo mundo batia palma, que Itabira tinha gente fazendo novena. Eu cheguei a conversar com o filho do Joaquim Pedro Rosa, Sérgio, falei, amigo meu, Sérgio Rosa me contou que o pai dele reunia pessoas, mas a maioria eram mulheres, rezando para Vale explorar Itabira. Projetos e desafios do José Sana, que saiu lá de São Sebastião do Rio Preto, nossa querida São Sebastião do Rio Preto, com as continhas penduradas nos bares, um homem de sucesso hoje, teve à frente aí de uns jornais mais acessados no estado. Projetos e desafios futuros. Hoje ou antes? Agora. A desafio é eu concluir meu projeto de vida, tentar deixar para os meus filhos e netos alguma produção. Eu tenho 3 livros em andamento. Eu tenho o meu, falo de mim, problema meu, como eu venci. Superação. Sobre a Vale. Sobre a Vale. Sobre Itabira. Sobre Itabira e o outro está balançando ainda, mas já está, pelo que eu... Já tem 19 capítulos. Sobre a Vale, tem um aí também. Eu já publiquei alguma coisa na internet. Então, eu vou tentar e vou conseguir. Né? Exatamente. Eu fico muito feliz de conhecê-lo pessoalmente,
apesar de nós sermos conterrâneos, temos vários amigos em comum, temos aí o Marcelo Eleto, que é meu parceiro hoje no projeto de comunicação, e nós contamos com a participação, com a ajuda do senhor, tá bom? E passo para as Eu que considerações agradeço, finais. como sempre.